No vídeo anterior tratamos da carta à igreja de Éfeso. É muito importante a gente estudar essas cartas do Apocalipse antes de entrar nos assuntos mais agudos, porque esse foi um alerta não só para os irmãos daquela época, como para nós hoje. Lembre-se, o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Então, se você entender o que ocorreu com os irmãos no passado, você vai entender o que vai acontecer com a igreja no futuro próximo. Entendemos no vídeo anterior alguns símbolos como castiçais, estrelas. E agora vamos entender outros símbolos e a mensagem que foi entregue através do nosso Salvador. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Tá, logo no começo ele dirige a palavra ao anjo ou ao mensageiro, ao irmão que estava responsável por aquela igreja, por aquele grupo de irmãos que os instruíam para aquilo. Então a mensagem é para ele. E Jesus começa se identificando o primeiro e o último. E o que isso significa? Nós podemos aqui especular ou podemos deixar a própria palavra de Deus nos explicar isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era um desprezado e não fizemos caso dele. Então, Jesus, por que ele é o último? Porque ele se fez último por nós, o mais desprezível de todos os homens, o último dos homens com quem alguém queria estar próximo. Até os seus discípulos o abandonaram, Pedro negou. Então, ele, além de ser o primeiro, ele foi o último, o mais desprezível de todos os homens. Se quisermos mais confirmações disso, como Paulo falou que sede imitadores de mim, assim como eu de Cristo, em vários lugares ele falou algo parecido, veja o que ele falou também. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Então está aí a nossa confirmação. Também o apóstolo Paulo, por ser imitador de Cristo, por levar a verdade, eles e os demais apóstolos eram os últimos. Então está explicado qual o sentido da palavra último. Agora vamos ver o primeiro. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o princípio da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar a luz a este mundo. Então Jesus foi o primeiro ressuscitado que veio anunciar a luz a este mundo. Nenhum outro, mesmo que tenha ressuscitado, como foi o caso de Lázaro, ele não veio trazer a luz a este mundo. Mas Jesus, ele se tornou o último quando se fez maldito, o mais desprezível de todos os homens, e também foi o primeiro que foi morto e reviveu e anunciou o Evangelho para as nossas vidas. Então está explicado o primeiro versículo desse assunto. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então aí até parece um contraste com os ensinamentos de hoje. Eis que se as tuas obras, que são obras boas, e tua pobreza e tribulação, que és pobre, mas és rico. Como assim, amado? Se hoje quem não tem riqueza, segundo o contexto do Evangelho da prosperidade, do Evangelho dos homens, é porque não exerce a sua fé, porque é miserável, aquele que é dizimista, segundo o conceito deles, e não prosperam, é porque tem alguma coisa, o diabo está na vida deles. Então o diabo estava na vida desse moço que o Senhor chama de anjo, de mensageiro.
Então, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Mas tu és rico para com Deus, como Jesus falou. A vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Mas hoje consiste, amado. A fé, eu bem que poderia falar isso, porque Deus tem me abençoado. Graças a Deus eu tenho uma vida estável. Mas a nossa fé não é medida pelos bens materiais que temos, e sim pela nossa obediência que temos para com o Pai. Então, amado, segundo o conceito de hoje, esse homem aqui era um miserável, mas o Senhor fala que ele é rico. Quanto, das próximas cartas que vamos estudar, olha o que o Senhor fala. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Você veja que a fé não é medida pelo que tem, pelos bens materiais que tem. Esse outro que falava de nada me falta, estou farto, o Senhor considera ele como um miserável, como um cego, como um nu. Mas isso é conflitante com os ensinamentos que nós temos hoje, nessa onda de evangelho da prosperidade. O versículo, continuando, ele fala: e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não nos enganemos na interpretação dessa passagem. Não está falando de judeu de sangue, porque segundo a palavra, os judeus verdadeiros não são os que nasceram em Israel. Porque não são judeus os que é o exteriormente, nem é circuncisão aqui o exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aqui é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não convém dos homens, mas de Deus. Então aqui está falando de pessoas que se dizem de Deus, que estavam reunidos com os irmãos, mas na verdade eles faziam mesmo a obra de Satanás. Eles pervertiam a palavra de Deus, assim como vimos os nicolatas na igreja de Éfeso. Assim, esses que se dizem judeus, que se dizem apóstolos, que se diziam pastores, estavam fazendo a mesma coisa, mas o Senhor fala que são da sinagoga de Satanás. Esses que falam que se você não tem nada, você é um miserável, você não exerce a sua fé, tem alguma coisa errada na sua vida. Então tinha alguma coisa errada na vida dos apóstolos e na vida de Jesus Cristo. Porque olha a mensagem. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Deus escolheu os pobres e eles continuaram pobres mesmo depois que Deus os escolheu. Isso é blasfêmia, segundo o evangelho pregado hoje. Mas Deus escolheu os pobres deste mundo e eles morreram, e eles viveram e morreram pobres, mas são ricos para com Deus. Lembra o que o versículo fala: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então, amado, esse evangelho da prosperidade está tão distante da verdade como o céu da terra. Não é que você não possa ser próspero, mas o que Deus venha te dar, o que você venha conseguir, não pode ser usado para medir a fé ou comunhão que você tem em Cristo. Vamos continuar. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós entendemos que a carta a Esmirna estava se referindo ao futuro, não ao tempo presente da época de João.
E por que nós podemos deduzir isso? Eis que o diabo lançará, usando no verbo futuro, e tereis uma tribulação de 10 dias. Segundo a palavra de Deus, nós sabemos que Apocalipse é um livro cheio de símbolos, e segundo a palavra de Deus, 10 dias em profecia significa 10 anos. Observe. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos. Então, cada dia representa um ano. E para nós termos certeza que realmente isso se cumpriu, se você voltar na história, segundo o artigo de alguns estudiosos, alguns historiadores, isso se cumpriu do ano 303 d.C. a 313, quando o imperador Diocleciano intensificou a perseguição nesses lugares onde se situava Esmirna, onde estava Esmirna. Então, realmente, houve esse período e durou 10 anos. Então, a carta a Esmirna se referia a um tempo futuro. E tereis tribulações de 10 dias, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui muitas pessoas, alguns ensinamentos de algumas igrejas, coroa da vida está falando sobre galardão. Você tem a salvação e você vai receber essa coroa. Porque para algumas é impossível alguém que está salvo abandonar o caminho, sendo que a Bíblia deixa claro que isso é possível sim. Não é o que Deus quer, não é o que deve acontecer. Não é frequente alguém que conheceu a verdade sair dela, mas é possível de acontecer sim. Está dizendo aqui unicamente, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Será coroado com a vida eterna. Não é uma coroa, não é um metal que vai pôr na sua cabeça, que se refere a esse texto. Não, mas você será coroado com a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim. Como fala o texto, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Então, se você for fiel, no caso da época dos irmãos de Esmirna, que vai acontecer em tempos futuros novamente, só com intensidade maior, você herdará a coroa da vida. Nas palavras, se você não for fiel até a morte, se desistir da sua fidelidade nesse meio tempo, você não vai ser coroado com a vida eterna. Não está se referindo em momento algum a um metal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, amados, assim como os irmãos fiéis de Esmirna, nós possamos dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. Não está falando mais ao anjo, a um homem só, está falando a toda a igreja, a todos que têm ouvido, que nós possamos ouvir essa mensagem e nos preparar, estar preparado para tempos vindouros, que possamos ser fiel até a morte, porque o Senhor em momento nenhum nos prometeu livrar da morte, mas mandou que nós fôssemos fiéis. Então, como tem vídeo, eu tenho vídeo explicando isso, que em momento algum o Senhor prometeu livrar a sua igreja da grande tribulação, mas prometeu que estaria conosco durante ela. Fique na paz e até a próxima carta.